Saudações a todos! Eu me chamo Michel do Nascimento Brito, sou discente da Escola de História da Unirio e irei apresentar a minha pesquisa de iniciação científica, intitulada O Partido Republicano e a Ampliação do Espaço Público. Este estudo foi orientado pela professora doutora Cláudia Regina Andrade dos Santos, no âmbito de sua pesquisa de título Movimentos Sociais e Instabilidade Política, da Revolta do Vintém à Revolta da Vacina. Desde já, agradeço a sua primorosa orientação e todos os ensinamentos que muito contribuíram para a minha formação e para o desenvolvimento desta pesquisa. Agradeço também ao DPQ, Departamento de Pesquisa da Unirio, e à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação da instituição, bem como a todos os envolvidos na organização da 20ª Jornada de Iniciação Científica da Unirio. Dessa forma, dou início à exposição da pesquisa, o Partido Republicano e a Ampliação do Espaço Público. Primeira parte, contextualização do tema. O ano de 1870 inaugurou uma nova fase na história política do Segundo Reinado. No dia 1º de março daquele ano, o Brasil saía vitorioso do maior conflito bélico que até então havia travado. Entretanto, os impactos da guerra na vida nacional ficaram muito aquém do júbilo da vitória. Política e socialmente, a partir da década de 1870, o Brasil e o Segundo Reinado não seriam mais os mesmos. Na década seguinte, as transformações na sociedade brasileira se aprofundaram ao ponto de desestruturar as duas grandes instituições do Império, a escravidão e a monarquia. Mudanças econômicas e sociais se vinculavam, fazendo florescer novas correntes e práticas políticas que jogavam os setores sociais em emergência para o espaço público. Nisto, o Brasil não estava descolado do contexto internacional, ao contrário, dialogava com outros panoramas, onde, na Europa e nos Estados Unidos, no último quarto do século XIX, pode ser verificado um aumento na atividade política dos setores populares e no alargamento do sufrágio. Era o início da política de massas, na qual mobilizações de grandes contingentes eleitorais passaram a fazer parte da realidade política de diferentes estados, bem como ao surgimento de partidos, imprensa e propaganda de massas, mudando substancialmente a maneira de pensar e fazer política. Internamente, a campanha pela abolição, ativada desde o início da década de 1870 em torno da libertação dos nascituros e potencializada na década de 1880 a partir do retorno dos liberais ao governo, se estruturou por meio de mecanismos e estratégias que não se limitaram ao espaço parlamentar, pela organização de clubes e associações emancipadoras, pela realização de conferências públicas e divulgação de seus discursos e defesa de suas ideias pela imprensa, e a realização de manifestações de rua, o abolicionismo promoveu a atividade política no espaço público entre os mais diversos setores da sociedade, com destaque para os setores populares, excluídos dos processos políticos formais. Paralelamente, o republicanismo vinha ganhando força, inicialmente com a fundação do primeiro partido republicano em 1870 no Rio de Janeiro. O ativismo republicano ganhou um novo fôlego com a Revolta do Vintém, na virada do ano de 1880, momento identificado como gerador de uma nova cultura política ao dar início a uma crescente atividade no espaço público por parcelas da sociedade até então relegadas ou excluídas do sistema político imperial. Além dos marcos tradicionalmente referidos, essa maior atividade política no espaço público também representou a degradação do sistema político do Império, alicerçado no poder moderador e nos dois partidos imperiais, impermeáveis aos anseios e demandas da grande maioria da população do país. Essa degradação se operou, ao mesmo tempo, a nível simbólico, por meio da crítica ao regime e às instituições monárquicas, e a nível prático, com o crescimento expressivo dos protestos e confrontos de rua por populares e pelos escravos rebelados, o que fugia ao controle das autoridades e dos instrumentos institucionais de ação política. Entretanto, se por um lado é possível afirmar a inovação política representada pelo movimento abolicionista, já analisado à luz de estudos sociológicos e caracterizado como o primeiro movimento social de massas da história do Brasil, por outro lado, quanto ao Partido Republicano, ainda há uma carência de estudos que o permitam avaliar à luz de alguma teoria específica sobre partidos políticos.
Por esta razão, a presente pesquisa tem sua relevância ao buscar averiguar a forma de organização do Partido Republicano a partir da hipótese de que ele possa ter representado a emergência de mudanças políticas modernas. Segunda parte, objetivo do trabalho. Busca-se, então, compreender as formas de organização e atuação do Partido Republicano e sua relação com o movimento abolicionista durante os acontecimentos políticos que marcaram as últimas décadas do regime monárquico brasileiro. Terceira parte, principais resultados e metodologia. A metodologia da pesquisa consistiu em levantamento bibliográfico, seus subsequentes fichamentos e sistematização das informações extraídas, com o cruzamento dos dados e construção analítica e interpretativa. Pode-se afirmar que um dos principais resultados foi a identificação da diversidade de posições dentro do movimento republicano. Se, por um lado, tal diversidade pode ser classificada a partir de tendências, por outro lado, tais agrupamentos não se mostraram tão rígidos quando observadas as reações dos agentes de acordo com as diferentes conjunturas que iam surgindo, a exemplo dos debates iniciados já em 1879 sobre a reforma eleitoral, sobretudo quanto à questão da expansão do acesso ao direito de voto. Questão, aliás, sensível às clivagens que George Bohrer identifica no seio do republicanismo do Império. Segundo o autor permite averiguar, havia duas correntes principais dentro do Partido Republicano, mas que não eram necessariamente opostas. A linha evolucionista, vinculada à direção do partido e postulada em seu manifesto inaugural de 1870, e a corrente revolucionária, que defendia que o recurso à violência não deveria ser descartado e que a instauração da República deveria se dar com a participação popular nas ruas. Em segundo lugar, a intersecção entre o republicanismo e o movimento abolicionista pode ser rastreado por meio da trajetória política da chamada geração de 1870. Em sua análise, dentro da geração 70, Ângelo Alonso permite identificar a relação entre republicanismo e abolicionismo por meio das experiências práticas compartilhadas dentro do mesmo contexto político e socioeconômico. Dessa forma, em comum, havia oposição às instituições imperiais, fosse a escravidão ou a própria monarquia. As ideias e argumentos eram mobilizados de acordo com as necessidades da conjuntura política do momento, enquanto a ação era orientada pelas ideias mobilizadas para interpretar e criticar a realidade. Nesse sentido, obras, discursos, ideias e as críticas são entendidas como meios de intervenção política direta, de dimensão prática, uma vez que impactavam o espaço público. Quarta parte, conclusões parciais. Dessa forma, fica o entendimento de que uma das causas a serem consideradas como peça-chave para a desestruturação do sistema imperial e da legitimação da monarquia foram as movimentações políticas de contestação no espaço público, que foram minando a estrutura material e simbólica de sustentação da monarquia. Nesse quadro, estiveram inseridos o Movimento pela Abolição e o Partido Republicano. A perspectiva de que o Partido Republicano possa ter canalizado ou dado expressão às formas de reivindicação por maior participação política da sociedade imperial passa por analisá-lo em relação às disputas políticas do período. Nesse sentido, torna-se rica a avaliação de Bohrer de que a principal contribuição do partido para o advento da República fora a propaganda e a consolidação de uma imprensa republicana, que teria aumentado seu eleitorado ao longo do tempo e instalado a ideia republicana na esfera pública, na qual a adesão à ideia teria sido maior que o partido em si. Quinta parte, referências bibliográficas. Ângelo Alonso, Flores, Votos e Balas, Sérgio Benstein, Os Partidos, em René Raymond, Por uma História Política. George Bohrer, Da Monarquia à República, História do Partido Republicano, 1870-1889. Robert Conrad, Os Últimos Anos da Escravatura no Brasil. José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Emília Viotti da Costa, Da Monarquia à República, Momentos Decisivos. Sandra Graham, O Motim do Vintém e a Cultura Política do Rio de Janeiro. Maria Helena Machado, O Plano e o Pânico, Os Movimentos Sociais na Década da Abolição. Maria Teresa Chaves de Mello, A República Consentida.